Bom, vamos ver os casos particulares agora dos vetores, tá? O primeiro caso é que eles têm a mesma direção e sentido. Então, vamos pressupor que eu tivesse dois vetores assim. Um vetor A, tá? E um vetor B. E um vetor B. Eles têm a mesma direção, os dois estão na diagonal, eles têm o mesmo sentido, só que intensidades diferentes. Vamos dizer assim, que o vetor A, ele possui um módulo, ou seja, tamanho de 3, e o vetor B possui um tamanho de 5, tá? Então, se eles tiverem mesma direção e mesmo sentido, o que a gente faz? Pensou bem quem pensou que a gente vai fazer igual a gente fazia lá com força. Então, se eles têm mesma direção e mesmo sentido, o que a gente faz para calcular o vetor resultante, que nós chamamos aqui? Somo o módulo do vetor A mais o módulo do vetor B. Então, é só somar. Esse vetor resultante aqui seria igual. Quanto é o módulo do vetor A? Aqui no meu exemplo, 3. E o módulo do vetor B? 5. Então, o módulo do vetor resultante aqui seria igual, tá? O módulo do vetor resultante seria igual 3 mais 5, 8. Então, esse seria o módulo desse vetor resultante aí. Bom, segundo caso agora, vetores com mesma direção e sentido oposto. Então, vamos pensar o seguinte, eles têm a mesma direção, eu posso pegar dois vetores na vertical e o sentido ser oposto, né? Então, aqui eu vou chamar ele de vetor C e esse de vetor D. Então, mesma direção e sentido oposto. Não precisa ter a mesma intensidade. Vamos dizer aqui que o vetor C, ele possui um tamanho de 4 e o vetor D possui um tamanho de 3. Se eu quiser calcular o resultante, o que eu faço? Se eles têm a mesma direção e sentido oposto, para calcular o módulo do vetor resultante, é só pegar o maior menos o menor. Sempre assim. Então, nesse caso aqui, como C é maior, então eu vou pegar C menos D. Se fosse D maior, então D menos C, e assim sucessivamente. Sempre maior menos o menor. Bem parecido com o que a gente fazia com força. Então, a resultante do vetor aqui vai ser igual. Quanto ao vetor C, 4 menos o vetor D, que é 3. Então, o módulo do vetor resultante, nesse caso aqui, seria 1, né? Então, esse seria o segundo caso particular. Terceiro caso, vetores perpendiculares entre si, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus. Nesse caso aqui, o que a gente teria? Eu poderia ter um vetor desse tipo, ó. Um vetor na vertical e outro vetor na horizontal. Saiu meio torto aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui, tá? Vou puxar mais pra cá. Esqueçam aqui esse número, esse risquinho embaixo. Então, teria algo desse tipo, certo? Um vetor na horizontal e outro vetor na vertical. Bom, aqui vamos pressupor que A eu teria 6 e B eu teria um módulo de 8. Bom, aqui a gente teria que formar o quê? Lembrando, como a gente já viu a regra do paralelogramo que a gente usou, o que a gente faria aqui? Se eu fosse pensar em calcular ele vetorialmente, eu pegaria, juntaria as duas origens, né? Se eu fosse usar o método do paralelogramo, juntaria as duas origens, certo? E ao juntar as duas origens, o módulo do meu vetor resultante, o que eu faria? Eu faria um prolongamento aqui e eu teria um módulo do vetor resultante no meio. Bom, se eu fosse fazer um método do polígono, o que a gente teria que fazer? Juntaria a extremidade com a origem. Então, a extremidade de A com a origem de B. Então, o que a gente teria aqui no resultante? Eu teria um triângulo retângulo. Então, para calcular a hipotenusa do triângulo retângulo, o que a gente faz? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Então, resultante ao quadrado vai ser igual. A ao quadrado é 6, 8 ao quadrado, né? Que seria B. Resultante ao quadrado vai ser igual. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64.
Raiz ao quadrado vai ser igual. 36 mais 64 vai dar 100. Tá, a potência vai passar para lá como raiz. Então, raiz de 100 é igual a 10. Tá? Então, tá aí a resposta desse terceiro caso. E o último caso seriam vetores que não formam ângulos diferentes do caso de 0, 180 e 90. Traduzindo, que não se encaixam no caso 1, nem no 2, nem no 3. Se ele não tiver a mesma direção e mesmo sentido, se ele não tiver a mesma direção e sentido oposto, ou se não se encaixa no caso 3, é caso 4. Então, não é caso 1, nem caso 2, nem caso 3, é o caso 4. Eu teria mais ou menos o seguinte: dois vetores formando um ângulo, como eu comentei ali, diferente. Só que nesse caso, por exemplo, um ângulo de 60 graus, tá? Exemplo. Então, eu poderia chamar aqui A2 e que B tivesse um módulo de 4. O que eu faria para calcular aqui? A gente teria que usar uma lei chamada de lei dos cossenos. Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Então, seria essa função para a gente calcular aqui, se ele não for caso 1, nem caso 2, nem caso 3. Então, seria o caso 4. Então, aqui a gente vai ter resultante ao quadrado vai ser igual. Quanto é A? 2 ao quadrado. B, 4 ao quadrado, mais 2 vezes A é quanto? 2, vezes B, que é 2, vezes o cosseno do ângulo, que é quanto? 60 graus. Então, a gente tem que resolver aqui. Vamos lá. 2 ao quadrado vai dar 4. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 vezes 2. Aqui eu coloquei 2, não foi? Que é 4, perdão. 2 vezes 2, 4 vezes 4, 16. Vamos lá. Quanto é o cosseno de 60? Cosseno de 60 aqui a gente tem 1 sobre 2. É 1 sobre 2. Raiz ao quadrado vai ser igual a 4 mais 16 vai dar 20. Mais 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, a raiz aqui vai ser igual a raiz de 28, que não tem raiz exata, então a gente vai deixar por aí. Mas você pode simplificar e achar o valor.